Então aqui mais uma aula de Apocalipse, dos estudos sobre os fins dos tempos. E tem uma parte importante que eu quero falar hoje, que é sobre o livramento dos servos de Deus. Como que Deus vai e por que Deus vai dar livramento, proteção especial para os servos dele, né? Só lembrando uma coisa que nós já estudamos, quando se fala em arrebatamento, os estudos teológicos dividem em 3 opções do momento em que o arrebatamento pode ocorrer com relação à tribulação. A tribulação é um período de 7 anos, que é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. E muitos dizem que o arrebatamento ocorre antes de começar esse período todo de 7 anos. São chamados pré-tribulacionistas, que nós seríamos arrebatados antes das coisas começarem a ficar difíceis aqui na Terra. Outro grupo crê que nós seremos arrebatados no meio da tribulação, quando nos 3 anos e meio de tribulação, o anticristo romper com o seu tratado de paz ali em Israel. E ali então o povo de Deus seria arrebatado. Os médio ou mid-tribulacionistas. E ainda tem um outro povo que acredita que nós só seremos arrebatados depois de passar os 7 anos de tribulação aqui na Terra, junto com todos, né? São as três visões que se existem para o momento do arrebatamento. Ainda eu quero lembrar uma coisa, ó. Os servos de Deus, em toda a Bíblia, e nós vamos ver alguns versículos disso, os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, os que são fiéis a Deus, eles são guardados e protegidos por Deus e eles não recebem a ira de Deus, aqueles que são fiéis a Deus. Sobre a vida deles não está a ira de Deus. A ira de Deus é reservada para os ímpios, os maus, para aqueles que vivem em desobediência da palavra de Deus. Então nós temos que lembrar que Deus não tem o desejo de se vingar e nem de castigar aqueles que são fiéis a Ele, nem de fazer sofrer sem necessidade. Claro que mesmo os servos de Deus, durante toda a Bíblia também, às vezes passam por sofrimentos na vida normal, por uma questão de às vezes ter uma coisa para aprender, um erro para corrigir, uma orientação de Deus, uma admoestação, uma exortação da parte de Deus. Às vezes tem sofrimento, né? Mas não é a intenção de Deus. Então, por exemplo, aqueles 7 cálices da ira de Deus que fala em Apocalipse, quando Deus vai derramar toda a sua ira sobre o povo, eu creio realmente que os servos de Deus, os que são fiéis a Deus, não vão passar por aquilo. E lembrando que o apóstolo Paulo já havia dito que o arrebatamento ocorre na 7ª trombeta, na última trombeta. Tem até um cântico que fala, né? Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta. Porque é na hora, no momento da última trombeta que o povo de Deus é arrebatado, como diz o apóstolo Paulo. Antes da última trombeta nós temos 7 selos do Apocalipse e as 6 primeiras, lógico, antes da 7ª, 6 primeiras trombetas, com alguns acontecimentos aqui na Terra por causa dessas coisas todas. Ocorre a 7ª trombeta, eu creio que o arrebatamento ocorre ali, é o que é chamado os médio-tribulacionistas, porque aí está no período de 3 anos e meio. E depois desse período ocorre então o derramar da ira de Deus com os 7 cálices. Então eu não creio que os servos de Deus são alvos ou são castigados, digamos assim, com a ira de Deus. Os que são fiéis, quando chega no momento de Deus derramar a sua ira, eles estarão já no céu com Jesus. Mas as 2 primeiras partes, que são os selos e as trombetas, eu creio que mesmo os servos de Deus estarão aqui na terra. Porém, nós não vamos sofrer
muito, ou não vamos sofrer talvez nada com os problemas que estarão ocorrendo na terra. Eu creio que o livramento e a proteção de Deus para os seus servos não significa que Ele vai nos levar para o céu, para nos tirar do momento de tribulação. Porque quem crê que o arrebatamento ocorre no início da tribulação, antes de começar tudo, tem a seguinte ideia: olha, se Deus não quer que seu povo sofra, então quando começar esse sofrimento todo, Ele vai tirar a gente daqui. Então o arrebatamento ocorre no início, para que nós possamos sair daqui da terra, do mundo, antes de começar essas coisas todas acontecerem. Muitos dizem que porque Deus não quer que nós soframos, e porque quem é fiel e justo não é correto que sofra isso tudo, então Deus vai tirar, pelo arrebatamento, as pessoas daqui para não sofrerem. É assim que as pessoas que creem no período pré-tribulacionista, que o arrebatamento ocorre no início, acredita que vai acontecer. Para que nós não soframos, Deus nos tira daqui. Tem alguns que chamam isso de... Vocês sabem que o estudo das coisas dos últimos tempos se chama escatologia. Esse é o nome teológico que dá sobre o estudo do Apocalipse e o fim dos tempos. É escatologia. É o nome do estudo. Mas tem gente que fala que esse pessoal que acredita que vai ser arrebatado no início é o pessoal que estuda escapologia. Eles querem escapar, né, de tudo que Deus tem ali para fazer. Mas essa seria uma maneira de Deus nos proteger, né? Seria uma maneira, Deus tirando o povo dele, levando para o céu, e ninguém passa por aquilo tudo que terá que passar com os períodos de 7 selos, 7 trombetas e os 7 cálices. Mas tem outra forma de Deus também proteger o seu povo. Existe outra maneira. É nos protegendo no meio da tribulação, dando uma proteção sobrenatural, miraculosa, mesmo que nós estejamos passando pela tribulação, estejamos aqui. Deus protege os seus filhos. Vai proteger todos? Não. Vai proteger em todos os momentos? Não. Alguma coisa talvez possa sofrer, mas não tudo aquilo que vai estar acontecendo no mundo. E por que eu creio assim? Eu acredito, então, que nós vamos passar pelo período da primeira metade da tribulação. Eu acredito que nós somos arrebatados no meio dessa tribulação, quando a coisa ficar mais complicada, quando aí sim Deus derrama a ira dele, aí os fiéis são retirados deste mundo, para que Deus possa derramar a ira dele sobre os ímpios, sobre aqueles que não o seguiram, sobre aqueles que não obedeceram a Deus. Mas quando formos tirados daqui, esse primeiro momento que nós estaremos nessa terra, junto com todos os outros e passando pela tribulação, Deus vai proteger de uma forma especial aqueles que são seus servos. Por que eu creio nisso? Primeiro, porque é o jeito de Deus agir. É assim que Deus faz em toda a Bíblia. Esse é o jeito de Deus fazer as coisas. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Na época da Arca de Noé, ele destruiu o mundo, mas preservou um grupo, uma família. Noé, a esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. 8 pessoas. Deus não podia ter, vou destruir o mundo, eu vou pegar Noé e trazer aqui para o céu um pouquinho, quando eu acabar de destruir eu devolvo para a terra? Ele não podia ter feito isso? Poder para isso ele tem. Só que o que ele escolheu? Você vai passar pelo meio do dilúvio, não é? Mas dentro de um barco. Você vai estar... A chuva, você vai ver a chuva cair. Você vai tomar chuva fora do barco, lógico. A chuva vai estar para fora. Você vai estar para dentro. Mas você vai passar por aquele momento. Mas quem vai morrer são os ímpios. Você, Noé, que é uma família, você que é um homem em quem eu tenho achado graça, em quem eu tenho visto que é íntegro, você vai, mesmo que esteja passando pelo dilúvio, pela tribulação do dilúvio, você vai ser protegido em meio a este tempo. Primeiro exemplo. Então Deus não tira a pessoa para poder, quando está passando as dificuldades, quando Deus está fazendo quando Deus está executando a sua justiça ou corrigindo o restante do mundo.
Um outro exemplo na Bíblia. O profeta Elias foi um profeta que viveu no meio de uma época em que o rei e a rainha de Israel eram muito desobedientes a Deus. Eles eram muito ímpios. Mas Elias, ele pregou a palavra de Deus para mostrar o erro do rei e da rainha. Rei Acabe, sua esposa Jezabel, a rainha Jezabel. E os reis, ali o casal de reis, não gostaram da pregação de Elias, até que um dia Elias orou e parou de chover na terra, por causa da oração de Elias. Falou, não vai ter chuva. Não vai cair água sobre a terra, vai ter seca. E teve seca. Ficou 3 anos e meio sem chover. O mesmo período da tribulação. Ok? Ficou 3 anos e meio sem chover. O mesmo período da metade da tribulação, perdão. Né? Mas nesse tempo que ficou sem chuva, começou a secar a plantação, não tinha grama para o boi comer, o boi morria, não tinha carne, não tinha leite, enfim, começou a passar fome. O que Deus fez com Elias? Falou assim um dia para Elias, Elias, vai até um riachinho, um riacho, que ainda tem água lá, e fica lá, fica nesse riacho um tempo. E ele foi nesse riacho, nessa fonte de água tinha um pouco d'água, e sabe o que Deus mandava para Elias? Sabe o que Deus mandava? Mandava carne. Sabe quem trazia a carne para Elias? Os corvos. Deus mandava os pássaros, corvos, trazerem carne para Elias e ele tomava a água do riacho. Enquanto todo o resto estava em seca, Deus, apesar de Elias estar passando pela seca, Deus não falou para Elias, Elias, enquanto está seca aqui, vai passar umas férias em outro país, em outro planeta, que lá tem chuva e para você poder viver. Não, Elias passou, estava ali no meio do problema, da falta de chuva, da seca. Mas Deus preparou um lugarzinho, um cantinho, para dar para ele o sustento que ele precisava. E um dia acabou a água desse riacho também. O riacho secou. O ribeiro secou. O que Deus falou para Elias? Vai até a casa da viúva, de uma viúva, que eu vou te mostrar. E lá você vai mandar ela fazer pão para você comer. Fazer um bolo, fazer uma comida lá para você comer. Ele foi. Quando ele chegou na casa da viúva, falou assim para ela, Deus mandou aqui para você fazer um bolo aí, fazer um pão para mim, né? Para comer. A viúva falou, profeta, que jeito? Eu tenho um pouquinho de óleo, um punhadinho de farinha lá no meu tupperware, na minha vasilha. Um pouquinho de farinha. Se eu fizer isso daí, um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo que eu tenho, vai dar um bolo pequeno, vou comer eu e meu filho, e depois não tem mais nada para comer, nós vamos esperar a morte chegar por causa da fome. Elias falou, não se preocupa não, vai fazer o bolo, mas dá para me deixa comer primeiro. E eu te garanto que não vai faltar azeite nem farinha aqui na tua casa. E ela fez, o Elias comeu, e depois Deus multiplicou o azeite na botija e a farinha no pote, de forma que até que a chuva voltou, nunca faltou azeite e farinha. Ela pegava do pote farinha para fazer pão e o pote continuava cheio. E ele garantiu que aquele principal não ia faltar. E não faltou. Até o dia que voltou a chuva, ela tinha, no mesmo pote, no mesmo botija, farinha e azeite. Então o profeta, ele estava no meio do problema, gente? Estava tendo seca? Deus mandou ele para um país que não tinha seca? Ou Deus fez que nem a família Adams, fazer chover só na cabecinha dele? Nada disso. Ele passou pelos problemas todos da seca. Mas Deus providenciou para ele uma maneira de ser sustentado no meio dessa seca. Primeiro com corvos e depois com uma viúva. Segundo exemplo de que Deus, mesmo no meio de problemas, de tribulações, Deus guarda os seus que são fiéis. E depois ainda tem uma história, nós descobrimos depois na história de Elias, que havia 7.000 outros profetas em Israel que estavam sendo fiéis a Deus e que também durante esse tempo de seca tinham sido sustentados, também tinham sido cuidados por Deus. Outra coisa que Deus fez de exemplo, quantas pragas tiveram no Egito? 10 pragas. Para quem já leu a história das pragas que foram lançadas sobre o Egito, vocês perceberam lá que falava assim, por exemplo,
as moscas vinham sobre o gado dos egípcios, mas não atacava o gado do povo de Israel. Os piolhos vinham sobre os egípcios, mas não atingiam o povo de Israel. Neste outro exemplo das pragas do Egito, as pragas todas estavam ali naquela região. O povo de Israel morava naquela região. Mas aquelas pragas que destruíam a vida, a saúde ou as coisas deles, não pegavam os egípcios, não pegavam os israelitas, só pegavam os egípcios. Por exemplo, teve uma das pragas que era a escuridão. Aí tudo bem, aí os israelitas também sofreram ou viveram com a escuridão. Mas uma praga de escuridão, ela não é algo que fazia eles perderem a vida ou perder alguma coisa. Por que Deus mandou a praga da escuridão? É porque cada uma daquelas pragas é Deus desafiando e colocando no lugar um dos deuses egípcios. Por exemplo, a praga das rãs, os egípcios adoram as rãs, existe um deus para ser adorado como rã. Os bois, a mesma coisa, né? As moscas também, tem um deus das moscas. Aliás, o deus das moscas chama Belzebu, é o deus das moscas. A escuridão é porque os egípcios adoravam o sol como se fosse Deus. E o Deus de Israel mostrou que ele tem poder sobre o sol. Ou seja, o sol não é um Deus, Deus é ele, o Deus de Israel. O sol é apenas uma criação sua. Então ele mostrou a praga da escuridão para vencer o Deus do sol e mostrar que os egípcios não tinham força com seus deuses. Mas de todas essas pragas, aquelas que causariam morte, inclusive a última, né? A praga da morte dos primogênitos, qual que era a proteção que os israelitas tinham? Passar sangue de um cordeiro nos umbrais de suas portas. Eles marcaram suas casas com sangue do cordeiro. Marcaram. O Apocalipse fala da marca da besta, o 666, que os infiéis receberão em suas vidas. E no exemplo do Egito, eles marcaram as portas das casas com o sangue de cordeiro para avisar o anjo da morte que ali não poderia passar a morte. Interessante isso, uma marcação, assim como no Apocalipse também existe a marca de Deus também sobre os seus servos, e existe a marca da besta. Então, durante as pragas do Egito, também é um exemplo de que Deus deixa o povo dele no meio do problema, mas protege o seu povo. Certo? Ok? Outra coisa, por exemplo, o povo foi levado, chamada deportação para a Babilônia. O povo foi levado como escravo, o povo de Israel, para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, que levou eles escravos. Mas estando lá na Babilônia, pegar só alguns exemplos. Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tinham sido levados como escravos. Especificamente esses 4, eles foram levados como escravos para serem funcionários do rei, para trabalharem no palácio. Mas eram escravos. Tinham sido levados da terra deles, de Israel, da sua terra de Judá, para a Babilônia. E lá no palácio do rei, tanto Daniel quanto os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, todos esses 4 foram muito usados por Deus. E aí nós temos aqueles 2 exemplos que todos conhecem, de Daniel foi condenado a ser morto na cova dos leões, e por acaso, o jeito de Deus livrar Daniel foi fazendo o rei desistir de mandá-lo para a cova dos leões? Vou dar um jeito para o rei não mandar ele para a cova dos leões. Não foi esse o jeito de Deus protegê-lo. Ele foi para a cova do leão, ele foi trancado dentro da cova do leão, ele passou a noite do lado do leão, mas o leão ficou quietinho. A palavra de Deus diz que Deus mandou um anjo que fechou a boca do leão. E logo que Daniel saiu da cova, o rei pegou a família que tinha armado a situação para colocar Daniel ali, né? O homem que tinha armado a situação com sua família, e jogou na cova dos leões. E diz a palavra de Deus que antes deles chegarem no fundo da cova, o leão já despedaçou eles. Antes de chegarem lá tipo uma rampa, a cova, né? Tipo um buraco. Então quando eles estavam meio que caindo lá naquele buraco, o leão já tinha pego, que devia estar com fome. Passou a noite de jejum, não podendo comer Daniel. Mas
Interessante que na cova dos leões que Daniel passou, Deus não tirou Daniel, assim, impediu Daniel de ir até a cova. Ele foi até a cova. E lá dentro da cova Deus protegeu ele com o leão do lado dele. Deus também não matou o leão, não precisou matar o leão. Deus não levou o leão para o céu. Nada disso. No meio da situação, dentro da cova com o leão do lado, Deus fez o leão ficar quieto. Mais um exemplo de que no meio da situação difícil, Deus protege quem é fiel. E aí os amigos dele que foram jogados dentro da fornalha de fogo. Eles estavam dentro, gente, de um forno, de uma fornalha. Fornalha, aumentativo de forno. Um super forno que cabia gente dentro. Né? Um super forno. E ali dentro, era para eles terem morrido queimados, os 3 amigos de Daniel. Mas diz a Bíblia que eles andavam no fogo. E a única coisa que o fogo queimou foi a corda que amarrava as mãos deles. Tipo algema. Queimou a corda, mas nem um cabelo da cabeça deles, nem a roupa, nada deles foi queimado. Nem sentiram o calor? E nem sentiram. Deus estava com eles e eles passaram pelo problema. Mas mesmo ali no problema, eles não sofreram as consequências daquele problema. São esses alguns exemplos, claro que não daria tempo da gente ler um por um, mas todos conhecem essas histórias. Alguns exemplos de formas e momentos em que Deus resolve deixar o povo dele, deixar o seu servo, deixar aquele que é fiel a ele, passar pelo problema, mas não sofrer as consequências daquele problema. São alguns exemplos lá do Antigo Testamento. Agora, abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. No início do capítulo 10 está falando sobre uma parte do povo de Israel. Para não ler tudo, eu vou só no versículo 11 dizendo, fala ali no início de um acontecimento com o povo de Israel, e no versículo 11 diz: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo o que aconteceu com Israel, gente, é como se fosse uma figura, uma imagem, um exemplo para aviso de quem? Nosso, da igreja, dos servos de Deus que vivem hoje, e olham para o exemplo de como Deus fez com Israel e falam: olha como é que Deus faz, olha como é que Deus age, olha como é que Deus atua com o seu povo. Então aqui na Bíblia diz que o que aconteceu com Israel, aconteceu não só nesse exemplo que é dado aqui, mas em tudo que aconteceu com Israel, Deus usa como um exemplo para nós entendermos como que ele faz. E mediante este exemplo, eu contei alguns exemplos aqui do Antigo Testamento que Deus permitiu que os seus servos, os seus filhos, aqueles que são fiéis a Ele, passem pelo problema, mas não sofram a consequência do problema. Ninguém da família de Noé morreu afogado. Os que estavam na arca. O Elias passou pela seca, mas tinha lá uma comida para ele. Deus arrumou um jeito de dar uma comida para ele. Os israelitas, no meio dos egípcios, só estavam vendo todo o Egito ser destruído pelas pragas.